muita alegria que nós chegamos até você neste momento, através do programa Tempo de Restituição. Hoje nós vamos ouvir uma palavra ministrada por um jovem pregador, integrante do nosso ministério. Esta palavra fala sobre a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. Ouça esta palavra que vai edificar o teu coração e ao final do programa estaremos orando e abençoando a tua vida. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos amados irmãos que me assistem, às pessoas que têm visto este programa, que tem sido tocado, que tem sido abençoado. E eu gostaria de trazer hoje uma palavra de consolo, uma palavra de entendimento. Eu creio que nós temos vivido dias difíceis, dias de perseguições, de assolações. E eu creio que nessa geração só há uma pessoa a quem nós devemos recorrer, a quem nós devemos aclamar. Eu creio que nós temos um chamado, cada pessoa tem um chamado. E neste momento eu queria não trazer apenas uma palavra, não trazer apenas algo que todos já sabem, mas eu queria compartilhar um pouco daquilo que eu tenho vivido, um pouco daquilo que eu tenho passado dentro da minha vida. Eu sou uma pessoa que eu sou completamente fascinado por Deus, por aquilo que Ele faz, pela pessoa dEle. Eu creio que não há exemplo maior de caráter, de coração, a não ser a pessoa de Jesus Cristo. Eu creio que é uma pessoa que dispensa qualquer tipo de comentário, né? E sem mais palavras, eu queria que você compartilhasse um texto juntamente comigo que está no livro de João, Novo Testamento, no capítulo de número 14, no versículo de número 16 ao 18. Está escrito assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Irmãos, hoje eu creio que Deus tem algo a tratar em nossas vidas, em minha vida. Eu sempre digo que antes da palavra chegar até você, ela chegou a mim. Antes dela chegar dentro da tua casa, ela passou pela pessoa que está falando, que está manifestando a palavra de Deus. Amém? E eu queria ressaltar hoje 3 tópicos que têm mexido muito com a minha vida, que têm trabalhado dentro da minha vida, referente à pessoa do Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que quando Jesus subiu aos céus, Ele não deixou a natureza humana sozinha, mas Ele deixou uma pessoa chamada Espírito Santo, que eu creio que tem sido aquele que tem ouvido muitas vezes o nosso choro, o nosso pranto, as nossas angústias. E hoje eu queria tratar um pouco a respeito dessa pessoa tão especial chamada Espírito Santo. Nos dias de hoje nós encontramos que tudo aquilo que tem passado na mídia, na sociedade, que tudo aquilo que tem feito o comércio girar, a economia se movimentar, é o ser humano, é as suas obras, são as suas atitudes. E muitas vezes, devido a essas mesmas atitudes, nós encontramos determinadas consequências
que têm sido geradas por fome, por desespero, pela pobreza, pelo pecado. E quando Jesus estava entre nós, nós observamos que Ele era aquele que consolava os famintos, aquele que consolava os perdidos. Porém, quando Ele foi, eu creio que Ele sentiu uma responsabilidade sobre Ele de não deixar a natureza humana só. Eu creio que Ele se sentiu responsável pela tua e pela minha vida. E hoje eu quero citar um pouco dessa pessoa que coube a ela a responsabilidade de ser um consolador às nossas vidas. Quando nós falamos Espírito Santo, nós sempre associamos o Consolador, aquele que consola, aquele que manifesta um espírito intercessor em relação a Deus. Mas, irmãos, eu quero dizer aqui, eu não sei se você concorda juntamente comigo, mas a função do Consolador não é diminuir os seus problemas, não é fazer com que tudo aquilo o que você tem passado se resolva, não é Ele que vai carregar a sua cruz, não é Ele que vai sustentar o seu erro, a sua falha, mas o Consolador, Ele é aquele que em momento algum Ele vai abandonar a tua vida. Em momento algum Ele vai permitir que os planos de Deus fujam do teu controle. Eu sempre costumo falar que a grande diferença que você nunca vai deixar de estar dentro de uma tempestade, mas o fator principal é você saber que Ele está dentro do teu barco, remando junto contigo. E eu gosto muito de falar da pessoa do Espírito Santo de Deus, porque Ele que é quem vê tudo aquilo o que talvez ninguém vê. O nosso choro, o nosso clamor, as nossas lutas, aquilo que a gente tem passado no dia a dia. E eu não sei se vocês sabem, mas o ser humano, ele é uma pessoa extremamente carente. Ele é uma pessoa que ele tem a necessidade de ser ouvido, ele tem a necessidade de ser escutado. E muitas vezes nós não temos alguém para nos achegar, algum membro da nossa família, algum membro do nosso trabalho, alguma pessoa que realmente esteja nos acompanhando. Mas, irmãos, nós temos uma pessoa que foi designada a atender os seus ouvidos somente às nossas palavras. E quando nós falamos dessa pessoa, nós não estamos falando de um ser que simplesmente existe, mas nós estamos falando de um ser que tem sentimentos, um ser que foi designado para interagir juntamente conosco. E quando eu falo do Espírito Santo de Deus, eu não posso deixar de falar, de comentar a respeito daquele que tenta impedir a obra desse Espírito em nossa vida. Os irmãos sabem, eu creio que a igreja sabe, a sociedade sabe que hoje infelizmente, nós passamos por um momento em que Satanás tem maltratado, tem judiado as nossas vidas, as vidas das pessoas. E não adianta, irmãos, nós falarmos que é mentira, que Satanás ele não existe, que ele não quer destruir a tua vida. Está escrito no livro de João, no capítulo de número 10, no versículo 10, que ele não tem outra função senão matar, roubar e destruir. Porém, quando Jesus veio, Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. E quando nós falamos em vida, nós falamos na pessoa do Espírito Santo, porque não há vida sem Ele. Não há vida se não tivermos um momento de intimidade com a pessoa do Espírito Santo de Deus. Quando nós falamos de Satanás, nós nos confrontamos que ele
ele é um ser extremamente sujo. Ele, para entrar dentro da tua vida, ele não quer saber o momento, a hora, o dia, a circunstância, mas ele simplesmente entra, ele faz um arrombo, ele entra sem ser convidado, ele entra sem querer saber daquilo o que você tem vivido. Mas eu confesso que quando eu falo desse Espírito Santo, em todos os momentos ele me surpreende, porque, irmãos, diferente de Satanás, ele só entra quando ele é convidado. Ele só entra a partir do momento que você dá liberdade a ele. Ele só entra a partir do momento que você fala: Espírito Santo, eis-me aqui. Eu preciso da tua presença. Eu preciso estar em intimidade contigo. Eu preciso ter um relacionamento contigo. E quando eu falo em intimidade, quando eu falo em relacionamento, eu não estou falando aqui de você ter uma rotina, de você ter uma oração escrita, mas quando eu falo de intimidade, é você fazer uma oração que você nunca fez. É você falar algo que você nunca disse. É você abrir o teu coração a lugares que você nunca abriu. E eu creio que quando nós abrimos, que quando nós falamos, o Espírito Santo vem sobre as nossas vidas e ele é a primeira pessoa a interceder em nosso favor. Ele é a primeira pessoa a olhar para dentro de nossas vidas e falar: olha, eu estou do teu lado, eu quero batalhar junto com você, eu quero estar junto contigo, eu quero ser teu amigo, olha, eu quero, independente do momento, eu quero te fazer a companhia, eu quero te fazer uma pessoa segura. Eu quero dar a entender que você sabe que você pode contar sempre comigo, e não apenas dar a entender, mas eu quero ser o teu melhor amigo. Só que nós temos um determinado pré-requisito, irmãos, para que nós possamos estar em intimidade com Ele. Eu vejo que às vezes nós nos deparamos com pessoas, com milhões de pessoas, mas nós não estabelecemos vínculo com essas pessoas, nós não estabelecemos laços por uma coisa chamada intimidade. A intimidade não é algo que você consegue através de uma semana, através de 15 dias, através de um mês, mas a intimidade, ela é gerada pelo tempo que você investe com aquela pessoa. A intimidade, ela é gerada pelo tempo em que você escuta, em que você fala, em que você compartilha daquela pessoa, em que você desfruta daquela amizade, daquele relacionamento. E o Espírito Santo, ele é como qualquer outra pessoa. Ele precisa de tempo, ele precisa ser ouvido, ele precisa falar, ele precisa momentaneamente estar sempre em relacionamento com a sua pessoa. Mas, irmão, um relacionamento, ele precisa de dedicação. Ele precisa de um momento a sós. Irmãos, eu confesso que mesmo sendo jovem, talvez eu não tenha uma idade avançada, mas eu não posso deixar de manifestar uma coisa que o meu coração tem ardido diariamente. Eu não consigo entender como nós, pessoas, nós dedicamos 8 horas por dia trancados dentro de uma sala, lidando com papéis, lidando com computador, com números, com valores, e nós não temos dedicado um tempo à pessoa do Espírito Santo. Eu confesso que para mim é difícil entender o porquê que nós nos sentamos à mesa e antes de partilharmos das nossas refeições, nós não agradecemos a Ele por estar junto conosco ali também participando daquela refeição. Eu confesso que da parte do Espírito Santo eu vejo que há uma dificuldade de consolar a tua vida se você não abre o teu coração a Ele, se você não fala diretamente a Ele. Mas, irmãos,
eu creio que Deus ele estabeleceu o princípio da misericórdia. O princípio que, independente daquilo que façamos, o que deixamos de fazer, Ele não mede esforços para que o seu Espírito esteja sobre as nossas vidas. Mas, irmãos, hoje o nosso mundo, ele resplandece o pecado, ele vive o pecado, ele vive dias de tormento, ele vive dias de guerra. E eu não sei se você sabe, mas as nossas gerações, elas estão em guerra. A nossa juventude infelizmente, ela está perdida. Os nossos anciões, as nossas crianças têm sido devoradas pelo poder da mídia, pelo poder do pecado, o que tem gerado a consequência, a morte de crianças em plenas escolas estaduais, municipais, particulares. Irmãos, isso só tem uma palavra: é a ausência do Consolador. É a ausência de intimidade com a pessoa do Espírito Santo de Deus. Não há outra coisa a quem nós devemos alegar a culpa. Não há outra coisa a quem nós devemos alegar senão a falta de intimidade com a pessoa do Espírito Santo. Irmãos, eu queria liberar hoje uma palavra profética sobre esta geração. Eu venho pedir, como uma pessoa que não se contenta, mas que está em constante guerra com esses princípios do pecado. Eu quero falar a você que tem me ouvido, que tem chegado aos teus ouvidos. Irmãos, não se contente com aquilo que a sociedade tem imposto diante a tua mesa, diante a tua família, diante os teus ouvidos. Eu creio que nós somos muito mais. Eu creio que nós fomos gerados para viver uma vida de prazeres, só que não prazeres dentro desta vida, mas dentro de prazeres em uma vida que está ligada somente ao Evangelho de Cristo Jesus. Irmãos, se você abrir a Santa Palavra de Deus, você não vai encontrar nenhuma citação falando que a vida de Jesus foi uma vida de prazeres. Mas a história de Jesus, ela relata uma pessoa que padeceu, uma pessoa que sofreu, uma pessoa que dentro da sua realidade, ela sofreu os mais severos castigos que o homem podia lhe oferecer. E eu ouso falar que foi uma pessoa que não merecia isso. Uma pessoa que dentro da sociedade nunca foi encontrado culpa. Pelo contrário, ele curou enfermos, ele expulsou demônios. Ele fez aquilo o que talvez hoje eu e você não temos feito. Irmãos, eu quero deixar uma palavra hoje, não de condenação. Eu não quero deixar uma palavra de peso. Mas, irmãos, eu quero deixar uma palavra hoje de consolo. Assim como o próprio Espírito Santo ele foi gerado para consolar, eu quero deixar uma palavra que ela transcende toda barreira, ela transcende tudo aquilo que qualquer homem venha falar. Irmãos, esteja em intimidade com o Espírito Santo. Não há outra pessoa que possa ligar a sua vida a Deus se não for esse ser tão maravilhoso. Não há outra pessoa que possa estabelecer vínculos contigo se não for o Espírito Santo de Deus. Eu creio que hoje não há maior intercessor pela tua vida do que Ele. Não há pessoa que possa transformar a tua vida senão Ele. Eu vejo que em tudo o que fazemos, nós sempre temos aquela vontade que diz sim, aquela vontade que diz não. Mas nem o sim e nem o não. Nós devemos ouvir o que Ele quer de nossas vidas. Irmãos, nós não podemos ser pessoas que estão de acordo, que estão se sentindo felizes, que estão se sentindo contentes com o que temos visto. Eu quero abrir meu coração e falar que tudo aquilo o que temos visto em relação ao nosso país, em relação aos outros países, mortes, guerras, conflitos, pessoas sendo mortas, famintos morrendo, pessoas na África porque não têm o que comer, porque não têm o que beber. Irmãos, nós não podemos ser uma igreja que nos contenta com determinados princípios. Nós não podemos ser uma igreja que se cala diante a tudo isso. E eu quero convocar você que
que juntamente comigo, que você não se contenta com isso, que você anda nas ruas e fala: Espírito Santo, eu preciso de algo que venha falar com a minha vida. Irmãos, eu confesso que eu tô muito cansado de, às vezes, entrar dentro de lugares que é pregado a santa palavra de Deus e ser trocada as palavras por palavras que venham trazer somente alegrias momentâneas, a bênção, a prosperidade, a vitória. Irmãos, Deus, Ele é nosso Pai. Ele faz questão em te abençoar. Ele faz questão em te surpreender. Ele faz questão em te dar presentes. Mas, irmãos, Deus, Ele não é o Deus da bênção. Ele não é o Deus da vitória. Mas, irmãos, Deus é somente três. É Deus Pai, é Deus Filho, é Deus Espírito Santo. E o que Ele mais quer hoje contigo é entrar dentro da tua casa. É entrar dentro da tua vida. É poder fazer o que Ele talvez Ele nunca fez. É ter um momento de intimidade. É ter um momento de prazer. É ter um momento de alegria com você. É ter um momento que Ele possa chegar e falar: filho, o que tem acontecido com você? Você tem andado triste, tem andado nervoso? Olha, eu vou interceder em favor da tua causa diante de Deus, diante do Pai. Olha, eu sou teu amigo, eu quero poder contar contigo, eu quero poder contar com a tua pessoa. Eu quero neste dia fazer uma obra dentro da tua casa, dentro da tua família, no seio da tua família. E olha, eu confesso, irmãos, que não tem prazer maior do que estarmos diante da presença de Deus. Às vezes é tão difícil você dobrar o teu joelho, às vezes é tão difícil você clamar a Deus e falar: Deus, eis-me aqui. Deus, hoje eu vim aqui porque eu quero confessar algo que eu fiz, eu quero dizer algo que talvez eu tenha feito que não tenha agradado o teu coração, que não tenha agradado, Espírito Santo, a tua presença. Mas Deus, eu quero hoje levantar um clamor, eu quero levantar um verdadeiro altar de adoração e falar: talvez eu não sou digno de estar diante de ti, mas pelo Consolador que é o Espírito Santo de Deus, interceda por mim neste momento. Irmãos, eu quero dizer que como uma pessoa que tem vivido essas experiências, que tem passado por determinadas situações, eu quero dizer que você não vai encontrar uma verdadeira alegria em prazeres dessa vida, em querer saber o que o dinheiro pode lhe dar, o que a fama pode lhe dar, o que os prazeres desta carne ela pode lhe dar. Mas se você for ler no livro de Timóteo, capítulo 4, você vai encontrar o maior exemplo de fé, o maior exemplo de dedicação. Apóstolo Paulo, eu admiro muito esse personagem porque ele foi o pilar que levantou a igreja dentro da nossa sociedade. Foi ele a pessoa que instituiu as leis, a doutrina. E devido a isso ele foi muito perseguido, ele foi muito rejeitado. E dentro da sociedade romana ele foi uma pessoa muito condenada porque antes um grande general e de repente uma pessoa que só falava de Deus, que só falava dos princípios celestes, dos princípios que vinham de encontro ao confronto daquele povo. Porém, ele foi uma pessoa que ele produziu frutos eternos. Ele foi uma pessoa que ele não produziu alegrias para esta vida, mas ele produziu alegrias, ele produziu frutos para a sua vida eterna. Irmãos, talvez você me pergunte: tá, mas o que isso tem a ver com a pessoa do Espírito Santo? O que isso tem a ver com o que você tem falado, com a pregação de hoje? Irmãos, eu quero falar que tudo isso tem a ver porque nós somos inspirados somente por uma pessoa. Nós somos do mesmo jeito que a palavra de Deus ela foi inspirada aos autores. O meio a quem Jesus inspirou foi o Espírito Santo. É aquela voz que vinha e que falava ao coração de cada autor, de cada escritor, de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, de Paulo, de Pedro. Irmãos, eu quero dizer
que em nossas vidas nós temos estado prestes a ter um momento de consolo. Nós temos encontrado oportunidades que têm nos consolado. Eu vejo que as portas de nossas igrejas têm estado abertas. Eu vejo que grandes centros evangelísticos têm sido abertos. Eu vejo que grandes eventos de louvor e de adoração têm sido feitos. Mas eu quero te perguntar, se no seio do teu lar e da tua família você tem reunido teu filho, tem reunido a tua filha, tem reunido o seu esposo, tem reunido a sua esposa e tem falado: vamos orar, vamos buscar a santa presença de Deus, vamos levantar um clamor, vamos levantar uma voz profética que não se contenta com esta geração, que não se contenta com os princípios que o mundo tem pregado, que não se contenta com os valores dessa sociedade, mas vamos buscar princípios eternos, vida eterna. Hoje é este recado que eu quero deixar para a sua vida, é este recado que eu quero transmitir a você. Se você se sentiu tocado, olha, eu me coloco à disposição. Você pode me mandar um e-mail, entrar em contato. O meu e-mail é jorgebasso_live@hotmail.com. Eu estou em constante acesso. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa ser tocado, que a manifestação do Espírito Santo de Deus venha sobre a sua vida, venha sobre a sua casa. Eu profetizo em nome de Jesus. Amém? Após ouvirmos a palavra de Deus, nós queremos orar pela tua vida, queremos te abençoar em nome de Jesus. Aonde você está, pense em Deus neste momento. Eterno e soberano Deus, nosso Pai celestial, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós nos achegamos a Ti e queremos apresentar ao Senhor cada pessoa que nos assiste neste momento. Queremos pedir ao Teu Espírito Santo Consolador que venha se fazer presente na hora da angústia, na hora da dificuldade, na hora da aflição. Que a Tua presença possa ser real e fazer a diferença na vida daqueles que nos assistem. Que o Senhor possa trazer conforto e esperança aos corações. Que o Senhor possa trazer a paz ao seio do lar e da família e abençoar a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa estar te abençoando neste momento. Venha fazer uma visita à Quarta Igreja do Evangelho Quadrangular. Estamos com as portas abertas para te receber. Até o próximo programa. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.